Olá, meu grupo escolheu o artigo A Importância das Unidades de Conservação no Brasil, composto por Anne, Cláudia e Marta. O autor do artigo é Márcio Luiz, possui licenciatura plena em Geografia na Universidade de Passo Fundo em 1998, especialização em Análise Ambiental, UFPR, em 2004, mestrado em Geografia na Universidade Federal do Paraná, em 2006. Atualmente é professor na rede pública estadual em Curitiba, Paraná. Atualmente na educação básica de ensino, no ensino fundamental, anos finais e no ensino médio em cursos de nível técnico, exercendo as funções de diretor auxiliar e coordenador de cursos técnicos, além de já ter atuado na educação superior em disciplinas do curso de pedagogia, sobretudo as disciplinas relacionadas à área educacional, como o ensino de geografia, ensino de história, filosofia e sociologia. Tem experiência teórica na área de geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, relação sociedade-natureza, sociedade, áreas verdes e geografia humana. Experiência também na educação hospitalar, no programa SARE do Governo do Estado do Paraná, de 2014 a 2018. O artigo foi publicado em 20 de nove de 2005. Introdução. No início deste terceiro milênio, resulta impossível desconhecer e não se deixar preocupar com o agravamento dos problemas enfrentados pela sociedade em geral, bem como a globalização. O fato de o ser humano pertencer à natureza é de que esta tenha sido absorvido de forma crescente pelas diversas manifestações entre as atividades humanas e o ciclo natural. O aumento da população vem crescendo e precisa de mais recursos naturais para satisfazer suas necessidades. A humanidade vivenciam as consequências deste descompasso. Vai ter uma hora que os recursos naturais disponíveis irão acabar. A imagem ao lado representa a evolução da população mundial e seu futuro impacto no planeta. Um recente estudo da revista The Lancet contradiz a previsão da Organização das Nações Unidas, que afirma que em 2100 o planeta teria 11,2 bilhões de habitantes. A imagem ao lado representa a evolução da população mundial e seu futuro impacto no planeta. Um recente estudo da revista The Lancet contradiz a previsão da Organização das Nações Unidas, que afirma que em 2100 o planeta teria 11,2 bilhões de habitantes. A crise atual põe em evidência dois componentes básicos da civilização moderna: a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, o crescimento demográfico e econômico. Demonstra claramente o uso mais intensivo de recursos naturais atualmente do que em épocas passadas. A imagem ao lado representa a tecnologia. Agora vamos falar do pequeno histórico das unidades de conservação. No princípio da humanidade, o homem via a natureza como a fonte de tudo que necessitava. Ele mantinha com o seu meio ambiente uma relação até certo ponto harmoniosa. Nesse caso, o ser humano ele não causava muitos prejuízos na natureza. E suas necessidades eram alimentação,
vestuário, moradia e outros aspectos que eram retirados ou utilizados na forma como se apresentava. Este comportamento exigia do ser humano uma constante caminhada, né? O ser humano ele sempre se deslocava para que ele pudesse satisfazer todas as suas necessidades. E esse relacionamento do homem desde então com a natureza fez com que se acreditasse numa filosofia judaico-cristã, que essa filosofia tinha sido criada e ela foi falada que a natureza existe para a disposição do homem somente para atendê-lo e suprir todas as suas necessidades. Com este pensamento, acreditava-se haver uma linha divisória que separava o homem dos outros animais, e que este posicionamento justificava seus hábitos de superioridade perante aqueles, fazendo com que eles igualmente servissem às suas necessidades. Como eu falei, né? Alimentação. O predomínio humano repercutia no relacionamento dos homens entre si também. Na época medieval, já se manifestava uma preocupação pelas classes dominantes, quanto à disponibilidade de alimentos que se apresentavam cada vez mais escassos, sobretudo as espécies de animais que mais lhe interessavam para a prática de caça. Surgiram a partir dessas preocupações as primeiras iniciativas de preservação. Elas foram através das leis florestais, que passaram a restringir o acesso às reservas de caças reais. A preservação de aves, florestas e animais ainda estava ligada a práticas religiosas, ao misticismo e à magia. Em praticamente todos os lugares do mundo, encontram-se locais que foram preservados em consideração a estes princípios. Ainda durante o período medieval, parques reais e privados protegiam os animais de caça. À medida que eles tornavam raros, tinham de ser tratados como animais domésticos. Lá no século XIII, houve várias tentativas por meio de estatutos, editos e leis de caça para proteger cervos, gamos, lebres, salmões, falcões e aves selvagens durante o período de procriação. Vocês sabiam que a floresta de Bialoieza, que fica localizada na Polônia, é considerada a mais antiga reserva de fauna do mundo? Essa floresta é a última de planície original da Europa e mantém grande parte da sua paisagem primitiva e da vida vegetal e animal. Eu coloquei a imagem do bisão porque ele é o símbolo da floresta, né? É o bisão europeu. Enquanto essa espécie, como outras, só sobreviveram devido à vontade dos reis com estatutos imperial. A partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, no ano de 1872, teve um novo início na fase dos procedimentos de conservação ambiental. Nesse histórico da proteção às áreas naturais, a criação desse parque ele se reveste de importância fundamental a partir do momento em que as atividades de conservação passam a ser assumidas oficialmente pelo Estado, gerenciando os espaços conservacionistas a partir de interesses de poder público. No Brasil, as primeiras iniciativas com a proteção dos recursos naturais foram desenvolvidas no século XVII, quando Maurício de Nassau se preocupava com as florestas do Nordeste. Maurício de Nassau ele foi um alemão, um militar, que ficou conhecido por ter sido enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para administrar a colônia holandesa no Nordeste. Ele era apaixonado pelas exuberantes florestas, né? E estabeleceu medidas destinadas a evitar que fossem cortadas para não virem a faltar um dia às necessidades públicas. A célebre Carta Régia de 1797 alertava a necessidade de serem tomadas precauções para a conservação das matas do Brasil. Apesar das manifestações de proteção ao meio ambiente datarem do período colonial, as primeiras medidas efetivas de proteção ocorrem por iniciativa do engenheiro André Rebouças, que em 1876 propõe de dois parques no Brasil, que é o Parque Nacional da Ilha do Bananal, que fica situado no Tocantins,
e o Parque Nacional Sete Quedas, no Rio Paraná. Só que essa proposta ela não foi concretizada. Somente no ano de 1937, no governo de Getúlio Vargas, cria o primeiro Parque Nacional Brasileiro, localizado em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Logo após a criação do Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em 1939. Até a década de 70, o Brasil não possuía uma estratégia nacional global para selecionar e planejar as unidades de conservação. Bom, a primeira proposta para a criação de parques nacionais no Brasil foi de André Rebouças em 1876. Rebouças ele sugeriu a criação de parques nacionais na ilha de Bananal e em Sete Quedas. Em 1891, pelo decreto 8.843, foi criado então no território do Acre uma reserva florestal com cerca de 2,8 milhões de hectares. Igual nunca essa reserva chegou a ser feita de fato. E o primeiro parque criado no Brasil foi o Estadual Parque Estadual Cidade, em 1896 em São Paulo, e o primeiro Parque Nacional surgiu em 1937. Em 1939, 2 outros parques foram criados, o Iguaçu e o Serra dos Órgãos. Com exceção da Floresta Nacional do Araripe-Apode, no Ceará, criada em 1946, o Parque Nacional de Paulo Afonso, na Bahia, criado em 1948, era a pequena reserva biológica da Serra Negra, em Pernambuco, criada em 1950. Passou-se mais de uma década até que em 1959 surgissem os parques nacionais de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, Araguaia, em Goiás, e Iubajara, no Ceará. E em 1961, muitas unidades de reservas foram criadas, tendo sido um ano expressivo para o sistema. Foram criadas também muitas reservas florestais e algumas florestas protetoras, categorias ainda não previstas pela legislação vigente no Brasil, em 1991. E o Ministério do Meio Ambiente apresenta um roteiro que define basicamente as etapas do processo que orienta o poder público a decidir pela criação de uma unidade de conservação. Esse roteiro tem seu valor no sentido de orientar corretamente sobre a importância da verificação e escolha do local, onde será instalada a UC, bem como sobre os procedimentos básicos indispensáveis para a instalação da unidade. A exemplo do publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, observa-se que a legislação brasileira é abundante em dispositivos que se permitem e normatizam a criação de unidades de conservação no país. Entretanto, apenas esses dispositivos não são suficientes para que sejam devidamente criados e implementados. São necessários critérios técnicos que orientem que áreas efetivamente devem ou possam ser preservadas. De acordo com a Funatura, para uma área ser indicada para a criação de unidade de conservação, podem ser apontados os seguintes critérios, considerados no conjunto total ou em situações específicas. 1. Deve possuir um elevado grau de preservação de natureza associado à presença de espécies e ecossistemas de relevante valor específico e uma diversidade biológica ou geológica importante. 2. Deve possuir belezas cênicas notáveis ou características exponenciais para proporcionar recreação e educação ambiental em larga escala. 3. Necessidade de proteção de espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção. 4. A existência de sítio natural notáveis exigindo proteção. A 5ª é a existência de ambientes naturais, alguns de áreas limitadas, tais como minhais, praias de posturas de quelônios ou sítios muito restritos de endemismo, necessária a proteção temporária ou permanente de determinada espécie, ou de comunidades bióticas particulares. E a 6ª é a existência de áreas extensas em condições primitivas ou pouco alteradas, a respeito das quais haja carência de conhecimentos, dados e recursos para determinar se há extinção definitiva da área. E a 6ª e última é a existência de características biológicas, ecológicas e paisagísticas que recomendam proteção.
concomitantemente com condições de ocupação humana ou de utilização. Bom, a importância da conservação da biodiversidade. A conservação da biodiversidade, CDB, em seu artigo 2 define a biodiversidade ou diversidade biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos que fazem parte. Compreendem ainda a diversidade entre de espécies de ecossistema. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são 4 os principais argumentos sobre a importância da conservação da biodiversidade. A primeira é a contribuição econômica direta, por meio de imensa quantidade de produtos alimentares, farmacêuticos e de usos industriais derivados da fauna e da vegetação, os quais contribuem ou podem vir a contribuir diretamente para a vida humana. A 2 é a participação da manutenção de grandes ciclos ambientais gerais do planeta, tais como o ciclo da água, dos climas, dos nutrientes, etc. O terceiro é o valor estético. Conservando a biodiversidade, estarão sendo conservados os valores estéticos, paisagísticos, que atraem as pessoas por sua beleza ou poder de fascinação, sentimento de admiração, complexidade e variedade das inúmeras interligações das diferentes formas de vida, etc. E a quarta e última justificativas éticas inerentes às próprias espécies, isso é seu valor por si mesmo, o próprio direito de existir das espécies.